Fala galera, aqui é a Gringa falando, desenrola a linha Caetel, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Então, gente, hoje vamos começar um reagindo de novo, tá? Um reagindo a Fala Sério de novo, gostei muito do canal, então vim aqui reagir de novo. Hoje vamos reagir As praias arenosas de Montauk, em Long Island, fica uma base militar as bases secretas que os governos não querem que você saiba. Então vamos lá. Mas, de acordo com a lenda local, essa antena parabólica enferrujada fica acima de uma vasta rede de túneis subterrâneos e laboratórios, onde cientistas do governo ainda conduzem experimentos de controle mental em crianças Continue que engripada. na cidade. Parece que o governo está mentindo para você. E eles escondem os seus segredos mais profundos e obscuros em lugares secretos, longe dos olhos do público. Hoje vamos vai ficar meio tremida a imagem, tá, e gente? explorar onde eles estão escondidos, observando depósitos alienígenas, testes em humanos e mísseis norte-coreanos, enquanto colocamos os nossos chapeuzinhos de alumínio e nos esgueiramos para as bases mais secretas que os governos não querem que você saiba. Ai, meu Deus. Pra quem não sabe, Stranger Things é uma série da Netflix sobre uma garotinha de cabelo raspado que come waffles e mexe as coisas com a mente. A série é ficção científica. É muito legal. Eu assisti só um pedaço da série só. Só um pedacinho só, gente, dessa série. E foi muito legal, só não consegui assistir tudo. Tem que pagar Netflix. Montauk costumava ser o lar do Camp Hero, uma base militar que foi criada para proteger os Estados Unidos da invasão durante a Segunda Guerra Mundial. Parece muito um degradê. Que legal, não sei, meio louco. Mas alguns moradores acreditam que isso é um encobrimento e que o governo americano de fato usou o Camp Hero para conduzir pesquisas sobre controle mental e telecinese como parte de um programa ultra secreto chamado Projeto Montauk. Os moradores afirmam que o governo contratou os principais cientistas da Alemanha para trabalhar no projeto e eles realizaram seus testes sequestrando crianças locais para fazer experimentos. Mas hoje sabe-se que essa teoria se origina de um livro de ficção científica chamado The Montauk Project, escrito por um autor e teórico da conspiração chamado Preston Nichols, no ano de 1992. Mas muitos moradores de Montauk declararam que seções desse livro maluco de Nichols são completamente verdadeiras, e alguns deles afirmam que foram pessoalmente submetidos a experimentos no Camp Hero quando eram crianças, como os moradores Joel Freno e James Bruce, que disseram que foram testados com eletricidade, ondas de rádio e substâncias psicodélicas, enquanto cientistas tentavam fazer lavagem cerebral neles e dar-lhes poderes sobre-humanos. Não se sabe se esses testes foram bem-sucedidos. Nem Joel nem James exibiram habilidades no estilo Marvel, mas muitos teóricos da conspiração acreditam que os experimentos continuaram até 1981, quando os militares fizeram as malas e desativaram o Camp Hero. Uma coisa aconteceu, né? Os Estados Unidos permitiu que o estado de Nova York construísse um novo parque estadual na área ao redor, mas curiosamente a escritura supostamente determinou que o estado seria dono apenas de tudo na superfície da propriedade, o que implica que o governo continuaria a ser dono das partes subterrâneas, totalmente suspeito. Hoje, tudo que resta do Camp Hero é uma antena parabólica abandonada e uma série de túneis que foram selados com concreto. Porém, algumas pessoas acreditam que há uma base subterrânea lá que ainda é usada pelo governo. Essas teorias atraíram atenção internacional em 2008, quando o corpo de uma criatura misteriosa apareceu na praia. Ele foi apelidado de Monstro de Montauk, e os teóricos da conspiração imediatamente alegaram que era um animal mutante que o governo havia criado na base. Cientistas locais logo desmascararam essa teoria, pois seus testes provaram que o chamado Monstro de Montauk era só o corpo de um guaxinim que tinha se decomposto no mar. Ainda assim, alguns ávidos teóricos acreditam que esses cientistas estavam mentindo para proteger o governo. Dizem que cientistas do governo ainda estão presentes, o negócio nem parecia um guaxinim, abaixo do Camp Hero, conduzindo experimentos em animais e crianças longe dos olhos de todos. Normal. Controle do clima. Passando de experimentos mentais para o controle do clima, vamos verificar outra base americana que está envolvida em uma conspiração sombria e parecida com ficção científica. Na estação de pesquisa HAARP, no Alasca, abriga um gigantesco transmissor de rádio que é oficialmente usado para analisar uma seção da atmosfera superior da Terra, chamada de ionosfera. O transmissor é tão poderoso que suas ondas de rádio podem aquecer a ionosfera, permitindo que os cientistas entendam como ela reage naturalmente ao calor do Sol. O
pelo menos é isso que eles querem que você acredite. Alguns teóricos da conspiração acham que isso é um encobrimento, e a maneira como o transmissor realmente interage com a atmosfera permite que o governo controle o clima e envie desastres naturais para outras partes do mundo. O ex-governador do estado de Minnesota, Jesse Ventura, lançou um programa de TV com tema de teoria da conspiração em 2009, no qual ele alegou que a base foi usada para fazer experimentos com controle do clima. Além disso, quando o Haiti foi atingido por um terremoto catastrófico em 2010, o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, afirmou que os Estados Unidos usaram HAARP para criar o desastre. Vale a pena observar que Jesse, que foi governador em 1998, é mais conhecido pela sua passagem como lutador da WWF nos anos 70. Então ele sabe mais sobre golpes fake do que ciência atmosférica. Além disso, Hugo Chávez tinha uma forte antipatia pelos Estados Unidos. Ele argumentou que destruir o Império dos Estados Unidos salvaria a raça Essas humana, coisas além de de afirmar política que o é país usou bem uma arma complicado de secreta para falar. lhe dar um câncer terminal. Ou seja, eles não são as fontes mais confiáveis. Ainda assim, o seu apoio tornou as teorias em torno do HAARP cada vez mais populares. Até 2015, quando os militares fecharam a base e a entregaram ao Departamento de Pesquisa da Universidade do Alasca. Agora, dar uma arma que altera o clima para uma faculdade seria algo bem imprudente. Mas, sem surpresa, não começou a chover cerveja barata sobre o Alasca. Em vez disso, uma vez que a universidade assumiu o controle do HAARP, Eles só vão botar os começaram a fazer inteligentes, né? tours públicos Tá louco? nas instalações Botar qualquer para um. provar que seus equipamentos eram inofensivos. Seus cientistas explicaram claramente que, embora o transmissor possa afetar a atmosfera, ele não é nem de longe poderoso o suficiente para afetar o clima. E a ciência moderna ainda não é avançada o suficiente para criar desastres naturais causados pelo homem. Então as teorias são todas ficção científica. E infelizmente o meu sonho de usar o HAARP para fazer chover na casa da minha ex vai ter que esperar. Cara, Bunker do cara, presidente. sinistro. Em um mundo atormentado pelo aquecimento global, armas nucleares e TikTok, parece que o apocalipse pode chegar a qualquer momento. Mas o governo americano não planeja morrer como nós, pessoas comuns. E eles têm um plano para o fim do mundo. Em 1951, os Estados Unidos estavam à beira de uma guerra nuclear com a União Soviética. Então o presidente Truman decidiu construir um local de realocação ultra secreto para o Pentágono, para onde o governo poderia recuar em caso de um ataque. O resultado foi o Raven Rock Mountain Complex, uma base militar gigante escondida dentro de uma montanha escavada na Pensilvânia. A base é essencialmente uma cidade subterrânea, com uma usina de energia, um departamento de polícia e um bar, assim como vários edifícios gigantes de 3 andares para acomodação. Alguns moradores sabiam da existência da base, mas o público em geral não sabia para que Raven Rock era usada até 2011, quando um jornalista americano chamado Garrett Graff acidentalmente descobriu o segredo. Graff estava trabalhando para uma revista chamada The Washingtonian, quando um de seus colegas encontrou um estranho cartão de identificação do governo no chão de uma garagem. O cartão tinha instruções impressas no verso que levavam a uma estrada que desaparecia na encosta de uma montanha. Essas coisas Então, de descobrir ele do começou a nada investigar. Depois e de falar vasculhar que os não sei o arquivos de que, é várias muito bibliotecas suspeito, presidenciais, cara. ele encontrou documentos governamentais não sigilosos que falavam de bases secretas que haviam sido reveladas ao público. Esses Gente, documentos desculpa se revelaram aparecer propósito barulho e de história cachorro Raven Rock brigando. e vários É, outros os meus bunkers cachorros semelhantes, como estão o brigando. complexo de Cheyenne Mountain, um Eles são bunker sem nuclear vergonha. no Colorado que é operado pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O NORAD, sua sigla em inglês, é uma organização militar que foi originalmente criada para detectar mísseis ou É só coisa de aeronaves que podem militar, estar cara. atacando os Estados Unidos. A maioria das suas operações são na base aérea de Peterson, mas o complexo Cheyenne Mountain é construído a 762 metros abaixo da terra. Então, no caso de um ataque nuclear, a equipe Mas do o NORAD ataque nuclear pode não vai recuar pro pro bunker chão e se continuar seu entrar trabalho. Conforme coisa? Graff descobria mais Mas que informações sobre loucura. esses compostos, ele escreveu um livro sobre eles, tornando seu propósito e existência de conhecimento público. Hoje, essas bases são totalmente operacionais e ainda fazem parte do plano do governo para o apocalipse. Raven Rock tem pelo Caraca, menos os caras 100 acham que vão se soldados, esconder mas o acesso ao assim. público é estritamente proibido. Então, quando o mundo acabar, a gente vai ter que se virar por aí enquanto o governo americano vive em Raven Rock. Submarinos subterrâneos. Vamos deixar os Estados Unidos e tirar férias em Hainan, uma ilha tropical chinesa com belas praias e resorts de luxo. Hainan é um paraíso para os turistas, mas enquanto eles tomam seus coquetéis e relaxam ao sol, eles ainda involuntariamente descansam sobre uma base de submarinos ultra secreta, escondida em cavernas sob a ilha. Os caras vão viver muito melhor. Por que o governo é assim? Não pensa nos outros, né? O governo é bem Isso é de vagabundão. conhecimento público.
Mas em Não 2020, um que eu satélite esteja comercial que ofendendo o voava sobre governo, né? Hainan Mas capturou imagens de um submarino que chinês entrando em um loucura, túnel sob cara. a base, revelando uma área ultra secreta que é usada para armazenar submarinos nucleares, de acordo com Do o nada, um ex-funcionário do submarino. Departamento de Defesa dos Estados Unidos, chamado Drew Thompson. A China esconde muitos dos seus ativos militares no subsolo para mantê-los longe de olhares curiosos. Porém, esse local ultra secreto foi acidentalmente descoberto quando um satélite sobrevoou a área no exato momento em que o submarino mergulhou na sua entrada. Quando as imagens do incidente foram divulgadas na internet, especialistas militares identificaram o submarino como um tipo 093. Esse submarino de 7.000 Que toneladas pode ser equipado com torpedos e mísseis de cruzeiro. caraca, E moleque. especialistas acreditam E que é a da base subterrânea China. também abriga submarinos tipo 094, que são dedicados ao lançamento de mísseis nucleares. Então, se uma guerra nuclear estourar, Ei, os cara. turistas em Hainan podem conseguir um assento na primeira fila de um submarino chinês lançando uma bomba nuclear, ou então esperar a resposta do inimigo, um jeito bem peculiar de se bronzear. É muito louco. Gente, eu vou deixando por aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom? Então, muito obrigado por todos assistirem. Tchau!